você aqui no Bittencourt Cast. E hoje eu, Aline Bach, ao lado do meu sócio Caetano Mafra e do meu sócio Felipe Félix, da Café Bach, estamos aqui a convite do grupo Bittencourt para entrevistar o querido Bruno Rosa, que é fundador da Menlo Pagamentos. Obrigada por estar aqui com a gente, Bruno. Eu que agradeço o convite feito por vocês. Muito bom. Vou começar com uma pergunta que costuma causar um pouco, nossa, que profundo, mas eu quero saber, vamos lá. Quem é Bruno Rosa? Bom, eu sou um ex-tenista. Eu sempre falo isso porque tênis foi uma parte muito importante da minha vida. Eu joguei tênis até os 20 anos de idade, foi minha principal atividade. Sempre me vi como um tenista. Achei que eu fosse ser um tenista profissional, mas acabei não indo tão para frente quanto eu achei que eu pudesse. Joguei tênis até os 20 anos de idade, sou natural de Florianópolis. Trabalhei por muito tempo com educação e me tornei um empreendedor ao longo do caminho. Eu sou o fundador de uma empresa de pagamentos, junto com outros sócios, mas de uma empresa de pagamentos focada em escolas, plataforma verticalizada de pagamentos. E hoje eu sou o fundador da Menlo, uma empresa de pagamentos também verticalizada, mas no setor de franquias. Perfeito. Legal, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho mais do que a Menlo faz e como que ela apoia os franqueadores nesse processo de gestão de meio de pagamento. Vamos lá. A Menlo, a gente começou a empresa faz 2 anos, mais ou menos, e ela parte do princípio, ela tem algumas hipóteses que a gente sempre acreditou serem verdadeiras. Primeiro, ela é uma aposta no franchising. A gente acha que tem várias franqueadoras e franqueados que já estão nesse setor há décadas, mas a gente parte do princípio que o franchising é um segmento muito mais resiliente do que o varejo tradicional. E é muito fácil de identificar, quer dizer, é muito mais fácil de identificar essa resiliência do que identificar essa resiliência no varejo tradicional, porque quase que a qualidade das redes ela é construída ao longo de muito tempo. Algo que no varejo tradicional nem sempre é fácil de fazer ou não é fácil de fazer em grande escala. Então a gente decidiu atacar esse mercado que a gente acha que ele é muito bom, muito grande, mas que ao mesmo tempo ele é carente do ponto de vista de soluções específicas de produtos financeiros e capital. A gente percebe que as soluções que resolvem as dores das franqueadoras e dos franqueados, elas normalmente são soluções que a gente chama de horizontais. Elas não servem apenas às franquias. E quase como que, por consequência disso, essas soluções elas não conseguem focar totalmente em dores específicas desse público. E a nossa lógica ela foi muito o contrário disso. Ela falou, pô, isso aqui tem um setor enorme, cheio de problemas de fluxo de caixa relacionado a software e tudo mais, mas principalmente relacionados a fluxo de caixa. Tem dores, as franqueadoras têm desafios, às vezes, com seus franqueados relacionados a fluxo de caixa. A gente fez o oposto, que é o seguinte, pô, e se a gente começar uma empresa que ela não nasce do mercado amplo e vai para a franquia, mas faz o contrário. A gente começa no franchising e para no franchising. Se eventualmente fizer sentido a gente ir para fora do franchising, tudo bem, mas vamos focar aqui, porque aqui tem dor e problema o suficiente para a gente resolver. Então, a gente é uma plataforma de pagamentos totalmente focada em franquias. Por onde que a gente está começando? Por onde a gente acha que é uma dor muito forte, que é a relação de pagamentos entre uma franqueadora e um franqueado. Quem está de fora, às vezes, não vê essa dor, mas essa dor de pagamentos ela é muito difícil, que é uma dor que ela nasce, na verdade, na sociedade. Então, uma franqueadora, um franqueado não é um cliente da franqueadora, o franqueado é um parceiro da franqueadora. E essa relação, ela se manifesta através do pagamento de royalties, que é uma dor muito grande, porque muitas vezes o franqueado tem desafio para pagar ali o fluxo de caixa, e a franqueadora fica naquela situação, putz, eu preciso do fluxo de caixa para investir na própria empresa, para investir em time, para investir em produto, para investir em... O que eu faço? É um problema. E a gente acha que deixar a franqueadora responsável por isso é uma perda de foco. Você percebe assim, as franqueadoras que fazem a gestão de cobranças e tudo mais, elas não se diferenciam por causa disso, elas se diferenciam
por causa do produto, por causa da gestão de marca, né? Por causa da expansão, que beneficia todo mundo, mas não pela gestão de cobrança, não é uma especialidade que ela precisa ter. Para a gente é a raiz do nosso produto. A gente começa justamente lá para ajudar a franqueadora a ter a tranquilidade que ela precisa para poder fazer o que importa para ela, sabendo que o franqueado está sendo bem tratado, com opções de pagamento que melhor se encaixam no fluxo de caixa dele. E tirar essa fricção que para os dois é muito chata, para a franqueadora ter que cobrar o próprio franqueado, para o franqueado às vezes ter que atrasar e poder, sabe, né, botar para frente um pagamento de royalties. A gente acha que isso é causador de muitos problemas e é muito difícil de resolver essa dor com uma empresa de fora. Tem que ser alguém que entenda dessa dor, que saiba que o franqueado é o maior ativo de uma franqueadora e que possa fazer isso com bastante carinho, com produtos, né? Não apenas fazendo cobrança, mas oferecendo soluções e tudo mais. Então a gente começa daí para, a partir dessa dor, oferecer uma série de outros produtos mais focados ali no fluxo de caixa do franqueado, que também fortalece a proposta de valor da franqueadora. A nossa proposta de valor ela tem muito a ver com melhorar a vida do franqueado e fazer isso junto com a franqueadora. Deu uma curiosidade agora aqui, que primeiramente nossa audiência vai adorar esse papo, né? Acho que facilitar a vida tanto do franqueado quanto do franqueador é crucial, né? Uhum. Você menos quer ter dor de cabeça com a operação e mais dor de cabeça em como vender mais, né? É isso. E aí eu queria entender como é que você faz hoje esse acompanhamento para facilitar a vida da franqueadora. Ele é feito através de uma integração de RP, da gestão de maquininhas, dos POS e tal. Posso estar falando aqui uma besteira, mas queria que você desse um pouquinho mais de contexto do como, para nossa audiência procurar você assim que acabar o podcast. Vamos lá. Esse processo, ele é um processo que ele envolve áreas diferentes, né? Então, quer ver aqui algumas complexidades? Para saber o valor que os royalties, primeiro que assim, existem franqueadoras diferentes com dores diferentes. Então, a intensidade da dor, ela normalmente muda dependendo da categoria e de como a própria franqueadora calcula os royalties. O que é comum em todas as franquias é que o franqueado tem dificuldade para fazer o pagamento. Então, do lado da franqueadora, algumas têm mais dores, outras menos dores. Como receber aquele royalty? O que todas têm, e às vezes elas não sentem, é que o franqueado sempre tem problema para pagar. Então, mesmo aquelas que não têm tanta dificuldade de cobrar, elas têm franqueados que têm dificuldade para pagar. Então, dor, todas elas têm. O processo de cobrança ali dos royalties, ele envolve informação, porque a franqueadora, para cobrar os royalties, ela precisa saber quanto cobrar, né? Depois, ela precisa fazer emissão de cobranças, notas fiscais e tudo mais. E depois existe um passo que é a conciliação com, normalmente, os ERPs que as franqueadoras fazem. E depois, o próprio fato de cobrar, né? Oferecer opções de pagamentos, né? Que eu acho que é o mais importante, cobrar, mas oferecendo opções de pagamentos. Então, aqui, eu falei para vocês, uma jornada que nada ela acrescenta na qualidade do produto franqueadora. A franqueadora pode... Ela normalmente não deixa um terceiro fazer, porque ela não sente tanta confiança ali. Putz, quem é que vai cuidar do meu franqueado, né? Mas se ela tivesse, é uma atividade que não faz qualquer sentido para ela fazer. Então, o que a gente faz, a gente cuida de todo esse processo. Se precisar fazer a integração, a gente faz. A gente acha que dá bastante trabalho, né? E tem casos que a gente faz a integração. Tem outros casos que a franqueadora simplesmente entra na nossa plataforma e faz a emissão com autonomia, né, das cobranças, das notas fiscais, faz a parametrização de mensagens que ela vai enviar para os franqueados, e a gente oferece, do lado da franqueadora, essa possibilidade de parametrização na plataforma, de como ela quer cobrar, quanto que ela quer cobrar, como que ela quer mandar as mensagens. Mas também, do outro lado, que talvez seja tão importante quanto isso, é como ela quer que o franqueado tenha a opção de pagamento, né? A operação oferecer para os dois lados. Se ela quiser que a gente faça todo esse trabalho manualmente, a gente faz. Às vezes a gente faz até com parcerias com outras plataformas de comunicação e tudo mais, porque é bem intensivo em captar o nosso negócio, mas a gente toma conta do processo como um todo. Quando você estava dizendo aí sobre os desafios da gestão dos franqueados, naturalmente eu, como Red Hunter, a primeira coisa que me vem à mente é como é feito o processo seletivo, né? É o mesmo para um funcionário interno? Como vocês fazem a escolha e a identificação
dessas pessoas para trabalhar com vocês? Com a gente, você disse de contratação das pessoas. Isso, e os franqueados? Porque imagino que seja diferente, né? A decisão. O que a gente aqui, a gente tem franqueadoras com dores diferentes. Uhum. A gente, quanto a empresa, a gente começa porque tem mais problema. Uhum. Né? Então, o nosso sequenciamento de produtos que a gente vai oferecer, ele, quase que obrigatoriamente, ele visa construir produtos nos próximos anos que atenda dores diferentes. Uhum. Né? Crédito para o franqueado, essa é uma dor. Uhum. Faz sentido a gente começar por lá? Não. Eu acho que é um produto para a gente oferecer daqui para frente. Então, por quem que a gente está começando? Uhum. Não que a gente não atenda e não tenha clientes em outros segmentos, mas normalmente são franqueadoras que cobram os royalties com base no sellout. Uhum. Que essas normalmente têm dificuldade de fazer a gestão de recebimento dos franqueados. Porque quem cobra royalties com base no sell-in, ou seja, na venda de produtos, normalmente já tem na venda de produtos os seus próprios royalties. Né? Essa é uma dor que a gente vai resolver depois, porque o franqueado dessas que cobram os royalties com base no sell-in, esses têm dificuldade para fazer pagamento. Mas a gente acha que a maneira certa é começar atacando o segmento, né? Através, montando parcerias com franqueadoras que cobram os seus royalties com base no sellout. Aí, voltando um pouco para a tua pergunta, a gente é muito agnóstico em relação à solução. A gente se vê como uma plataforma de cobranças. A gente tem um produto de receita garantida, né, onde a franqueadora contrata e ela literalmente tem total previsibilidade da receita que vai cair. A gente literalmente paga, né, a receita dela, mas ela não é obrigada a usar essa solução. Ela pode simplesmente fazer a cobrança e oferecer métodos de pagamento para o franqueado. Tá? Então, acho que esse é um ponto. Mas voltando aqui, é só porque eu tinha esquecido de responder. Então, esse assim, segmento é normalmente quem a gente está proativamente indo atrás. Tá? E eles vêm também? Muito. Parte deles e parte de vocês, esse start da parceria? Muito. E eu vou falar por quê. Porque assim, essa é uma dor que todo mercado tem. Mas eu acho que assim, até porque o franchising ele foi muito atendido por grandes empresas que não focaram justamente nessa dor, as franqueadoras não tinham muito poder e o que fazer com isso. Né? Então, solucionar uma dor que a gente acha que ela é específica de um setor é um benefício que a gente pôde construir nos últimos anos no Brasil. Assim, ter uma infraestrutura financeira já montada que a gente pode plugar em cima e construir esse tipo de solução. Então, quando a gente monta uma solução como essa, as franqueadoras, o boca a boca está muito forte. Né? As franqueadoras sabem umas das outras das suas dores e a gente tem atraído clientes que vêm por indicação. Tá? Então, essa é uma dor muito comum entre as franqueadoras. Então, esse é o nosso foco de cliente. Em relação a pessoas, o nosso time, eu tenho focado muito da minha energia em time de tecnologia e produto. Por quê? Porque ela é uma solução que ela é intensa em tecnologia. Não se pode construir uma plataforma dessa sem que a gente tenha capacidade de integrar, né, de analisar dados, de melhorar o que é feito atualmente pelas próprias franqueadoras e que elas sintam que elas estão sendo bem tratadas do ponto de vista de tecnologia, eventualmente até sendo melhor do que elas, né? Através de um time de produto e tecnologia muito intenso. A maneira como a gente faz isso ter uma visão clara, de longo prazo, que atraia essas pessoas a virem construir um projeto num setor que a gente acha que ele é fundamental para o Brasil, mas que é muito carente assim, do ponto de vista de soluções financeiras e de tecnologia. Então, a nossa visão passa por a gente construir uma empresa totalmente focada no franchising. E, Bruno, fala um pouquinho da importância de ter empresas como o Grupo Bittencourt e essa troca, né? Principalmente que a gente está falando de uma empresa que é uma referência no mercado de franchising e a importância dessa parceria também. Quando eu falei com a Liana alguns meses atrás sobre o evento, lógico, a gente é uma empresa muito nova. Sim. Né? Eu falei um pouquinho para vocês antes aqui que a gente teve uma outra empresa que a gente começou alguns anos atrás em educação, que também continua sendo nova, né? Mas a gente entrou no mercado faz 2 anos. Né? E parte dessa solução que eu falei para vocês aqui, de gestão, de royalties, receita garantida,
ela quase que necessariamente depende da participação de pessoas como a Liana, para nos mapearem, basicamente, quais são as dores que tem nesse mercado. Tá? Então, tem um passo que ele é quase anterior ao que a gente está fazendo aqui agora, que ele é o nosso processo de descoberta, assim, de onde é que estão as oportunidades, quais são as dores dos franqueados, das franqueadoras. Ele passou conversas com a Liana para a gente mapear e entender o que a gente pode fazer de uma forma inovadora, que eventualmente não é feito nesse mercado, mas que poderia ter sido feito. Né? Então, o primeiro passo foi anterior ao evento. Né? Depois disso, ele passa por a gente ter um relacionamento próximo para continuar melhorando a solução, não parar nunca. Né? A nossa solução de um mês atrás, ela é diferente do que ela é agora, né? E aí, eu falo que é muito difícil você construir uma solução como a nossa conversando apenas com franqueadoras e apenas com franqueados. A visão de um grupo como o Bittencourt, ele e foi muito fundamental porque eles conseguem ver o todo. O todo. O todo. Fala assim, putz, ali tem uma experiência. Bruno, lá não tem uma dor relevante, mas ali eu tenho uma franqueadora que vai gostar de vocês. Para vocês, o produto vai estar lá na frente. Então, o primeiro benefício que a gente tem é de mentoria mesmo. E aí, com a construção do produto quase que, vou dizer, encaminhada, não pronta, mas encaminhada, porque ela está sempre acontecendo, aí passa por a gente continuar melhorando o produto, mantendo um relacionamento próximo com pessoas que têm credibilidade no mercado, que são sinônimos de credibilidade para outros e eventuais clientes para a gente. Então, assim, não tem tantas empresas de consultoria com essa credibilidade no mercado de franquias, né? Então, estar próximo delas eu vou dizer assim, não é nem importante, é fundamental para a gente. A formação de comunidade, a gente falou algumas vezes aqui, é imprescindível. Né? Ainda então, mais em franquias. Para quem está assistindo a gente, se você não formou a sua, participe de alguma. Ninguém anda sozinho, não tem jeito, né? E é legal ver você falando muito de Product-Led Growth, né? Que é liderar teu produto pela experiência que o cliente vai ter e ver como o Grupo Bittencourt te apoiou nesse processo. E aí eu queria mudar um pouquinho a conversa, rapidinho aqui, porque eu acho que vai ser importante. Você falou no início que você é tenista, eu acho que você deve carregar bastante dessa sua energia de disciplina no seu cotidiano. E aí você também mencionou o fato de ser educador. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua jornada da educação versus do empreendedorismo, de ter fundado 2 empresas, de ter hesitado em uma delas, ter saído de uma delas, continuado como sócio. Então, eu queria que você falasse um pouco do poder da educação, porque o que você faz hoje com a Menlo também é educação, né? A gente está falando de um produto de previsibilidade para quem é o dono da franquia e de acesso a crédito para quem é o franqueado. Então, eu queria que você falasse um pouco de como a educação tem cerceado a tua atuação nesses últimos anos. Excelente. Eu falei um pouco para vocês, eu não nasci empreendedor, eu me tornei um empreendedor. E eu acho que às vezes são caminhos muito diferentes que as pessoas têm. Como eu joguei tênis até relativamente tarde, eu entrei na faculdade com 21 anos. Eu realmente vivi intensamente a minha vida de tenista, tentei ser um. Então eu entrei na faculdade tarde. A minha jornada pós-faculdade, ela começou numa empresa de educação. Eu trabalhei por muitos anos no grupo Estácio e eu acho que eu tive ali a paciência e de pensar a longo prazo mesmo. Eu achava que eu tinha entrado no mercado tarde e eu precisava me formar. Naquele momento, eu entrei na Estácio porque tinha um grupo de investidores e gestores que tinha acabado de entrar na empresa e a empresa estava passando por uma reviravolta lá dentro. Eu achei que entrar no meio dessa confusão ia ser uma lição muito boa para mim. Mas eu entrei, é engraçado isso, eu entrei na educação porque eu acreditava que eu ia aprender gestão. Mas eu me surpreendi, porque eu me apaixonei por educação. E acontece muito isso em educação. As pessoas às vezes entram pela oportunidade de trabalho, mas ficam pela paixão. Então eu acabei ficando alguns anos trabalhando na Estácio em áreas diferentes, me apaixonei por educação mesmo. Depois voltei para os Estados Unidos para estudar, fiz MBA lá fora, e na volta eu entrei num projeto com outras pessoas para começar uma empresa focada em educação. Acho que
o nosso histórico das pessoas que começaram, o Isaac, que é essa empresa, todos eles, de alguma forma ou de outra, tocavam em educação. E a gente desde sempre, putz, vamos fazer para as escolas o que elas mais precisam. A gente achava que o setor não era tão carente em produtos relacionados a conteúdo quanto ele era para produtos relacionados à parte administrativa e fluxo de caixa. E a nossa natureza foi, putz, vamos seguir a dor, não vamos seguir a nossa paixão, né? E a maior dor que as escolas no Brasil tinham e têm é fluxo de caixa. O setor de educação, ele quase que estruturalmente ele tem um problema de atraso no recebimento e inadimplência de mensalidades. No setor de ensino, uma escola e uma faculdade não pode tirar da sala de aula um aluno que tem está com a mensalidade atrasada. E a consequência disso é que o pagamento pela educação, ele não é uma prioridade. Então, o Isaac, que é a nossa empresa, ele entrou para tirar essa dor de cabeça das escolas, que putz, eu preciso cobrar um responsável financeiro que às vezes tem uma dificuldade ali de encaixar o fluxo de caixa. E o Isaac entrou no meio dessa relação e falou, escola, faz aqui a tua gestão de recebíveis, inclusive tendo receita garantida e vai dar aula, né? E a gente vai resolver essa esse rojão. Eu assumo esse rojão e vou oferecer opções de pagamento para os pais, né? Agora, eu tive essa coragem porque eu estava também do lado de cofundadores espetaculares, né? Então, eu falo que eu estou vendo vários empreendedores aqui que, meu Deus do céu, começaram a empresa há 30 anos, não tinham nada, e construíram em várias empresas super, super bem-sucedidas. Eu não tive essa coragem lá atrás. Acho que eu fiz um trabalho mais pensado, né? E o empreendedorismo, ele nasceu no momento que eu falei, opa, aqui tem esse grupo de pessoas que eu quero ser cofundador junto com eles, né? E aí sim, naquela jornada, eu fui construindo, acho que uma confiança que para mim ela foi acontecendo aos poucos, até o momento que eu me senti bastante confortável, a ponto de começar uma nova jornada, não vou dizer sozinho, mas os meus sócios do Isaac continuaram lá, eles seguem me apoiando aqui, são sócios aqui. E o que você leva para Menlo do Isaac? Vamos lá, o que eu acho que aqui é super relevante, tá? Eu acho que a gente fez a gente acertou, acho que nas pessoas no Isaac, né? O Isaac foi muito habilidoso em trazer para Menlo um time muito forte. E a gente realmente tratou isso como prioridade. Começando pelos fundadores. São pessoas boas, espetaculares, que sempre se deram bem e que quase com consequência conseguiram atrair pessoas espetaculares também. O time do Isaac, assim, é um time é um dream team, até hoje. O topo é a base. É isso. Né? Mas eu diria que, assim, uma coisa que eu acho que a gente foi muito diligente no Isaac foi em pensar em uma solução que ela atendesse uma dor que as outras plataformas não estavam focadas em resolver. Eventualmente até um problema que ele é operacional. Porque o problema de cobrança ali, ele não é sexy. Ele dá trabalho pra caramba, mas é uma dor que as escolas têm. Então a gente olhou a gente fez assim, olhou para o setor de educação e falou, pô, o que é? Ela é uma inovação que a inovação ela não está na tecnologia. A inovação ela está no modelo de negócios, no Isaac. Na solução. Na solução. E eu acho que a gente olhou para o setor como tipo, como é que a gente muda o supply chain do setor de maneira que a gente deixe ele né, ótimo, né? E eu diria que eu acho que a gente está fazendo isso em educação. Tá? O Isaac, eu não faço mais parte da empresa, mas a empresa continua crescendo, as pessoas que estão lá são espetaculares e continuam resolvendo essa dor de supply chain que tem lá. E o que eu estou trazendo para cá é justamente essa visão de como é que é o ideal, né? Como é que a gente constrói um segmento que a gente meio que, se preciso, vire o segmento de cabeça para baixo, mas resolva as principais, que comece das principais dores para outras dores, tá? Então, eu diria que é pessoas e pensamento estratégico. Bruno, e agora eu quero entrar no assunto do Be Connected. Quero que você fale um pouquinho como que foi a sua experiência de palestrar aqui e quais insights que você trouxe para o público. Vamos lá.
Deixa eu falar para vocês. Eu falei com a Liana e com a Lívia alguns meses atrás. E eu falando aqui para vocês, a gente está começando uma empresa que ela é muito jovem, né? Começando a conhecer as franqueadoras. Aí a Lívia e a Liana vieram e falaram assim, a gente tem um evento que tu tem que participar. E de imediato, assim, a gente se empolgou demais, porque eu até falei na minha conversa, organizada por uma empresa com muita credibilidade, né? Muito respeito, muito querida pelo mercado, não só pelos clientes, mas pelo mercado de forma geral. Vocês vão ouvir as pessoas falando apenas bem da acupuntura. O tópico é um tópico que tem tudo a ver com a gente, né? De uma maneira geral, a transformação das empresas, e acho que o evento está tocando nas diferentes verticais, mas eles também trazem os clientes que são importantes para a gente. Agora, quando a Liana fez a provocação, eu não me sentia tão... A empresa talvez não tivesse tão preparada. Então, eu falei para a Liana, você está me colocando numa roubada. Mas agora, tendo participado do evento, eu tenho certeza que é o tipo de roubada que a gente gosta de participar. Porque a gente correu, né, para entregar um conteúdo muito bacana, para se preparar para estar aqui e dar orgulho para a Bittencourt também. E o evento entregou tudo o que a gente esperava. E qual a importância disso para o público, para o franqueado, eventos como esse do Be Connected? O que eu sinto, tá? E aí me colocando como parte do público também. O franchise, de maneira geral, é um público muito empreendedor, né? Quase por natureza, tanto as franqueadoras quanto dos próprios franqueados. E o que eu sinto que o Be Connected traz é uma oportunidade das franqueadoras e franqueados se mostrar, aprenderem, é lógico, mas se mostrarem até vulneráveis no mesmo lugar, né? Aprenderem com o que os outros estão aprendendo, aprenderem as tendências, conversando, que eu acho que é um dos maiores benefícios do franchising, que como é que eu posso aprender com a experiência do outro, né? Que outro setor que a gente tem isso com tanta intensidade? O varejo tradicional não tem essa... É cada um por si, né? O franchising, ele proporciona esse aprendizado em rede que ele tem que ser provocado, seja pelas franqueadoras, e algumas conseguem até pelo tamanho das suas operações, outras não conseguem com essa mesma intensidade, né? Então, proporcionar esse lugar, que é um módulozinho onde o efeito de rede ele pode se manifestar, né? É nesse tipo de evento que a gente tem. Com certeza. Queria que você falasse que o nosso pessoal que está escutando lá de casa e não teve oportunidade de estar aqui no evento, o que eles estão perdendo, cara? Me fala 3 coisas que fariam eles ter a vontade louca de estar aqui com a gente ano que vem. O primeiro ponto é que assim, eu conheci muita gente nova, tá? Então, eu acho que se vocês quiserem estar num evento que vocês vão conhecer pessoas novas, pessoas muito bacanas, que têm as mesmas dores ou dores muito parecidas com vocês, ou dores que vocês vão ter daqui a pouco, é um evento espetacular, tá? Do ponto de vista de conteúdo, eu acho que o evento entregou tudo e mais um pouco. A curadoria do conteúdo foi impecável. Tá? Todas as conversas, todas as palestras, a gente teve até uma palestra do Paulo, da Melissa, que foi anterior à minha, que ele teve um relato pessoal muito forte, que marcou todo mundo aqui. Eu achei absolutamente espetacular a curadoria. Então, acho que assim, tem um aprendizado com as pessoas, um aprendizado com o conteúdo. E o terceiro ponto é que realmente é um lugar espetacular para fazer relacionamentos e para quem está querendo expandir a sua base, conexões é o lugar certo. Conexões, essa é a palavra. Boa. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Como recrutador, eu acho importante saber, eu gosto sempre de explorar isso com os líderes das operações, sobre as skills ou competências que você mais busca e que você acha primordial para estar na Menlo, que não estão na descrição de cargo. Vamos lá, eu penso muito nisso, tá? E, logicamente, cada pessoa tem as suas prediletas e suas prioridades. É muito difícil de falar de uma habilidade, porque para mim é tudo um conjunto, né? Mas eu tenho refletido muito ultimamente em a gente trazer pessoas que estão dispostas a
reaprender algumas coisas. Né? Essa capacidade de se analisar, de se criticar, de mudar de opinião, né? Tudo que a gente está fazendo aqui e na Menlo, ele parte do princípio que a gente está tendo algumas hipóteses que a gente acha que elas estão certas. Né? Nossa hipótese é que o segmento de franquias é um segmento grande, que tem dor, que a gente consegue resolver bastante as dores. As nossas soluções, a gente pensou em soluções diferentes antes de começar a empresa, mas a gente tem que estar sempre meio que se criticando, pé no chão, escutar bastante as pessoas, porque o tipo de solução que a gente está oferecendo, ninguém pensou antes. Né? E quase que por definição, ninguém nos falou, façam isso. Veio da nossa cabeça, escutando a dor dos outros. Então, se for falar assim, Bruno, o que é uma coisa importante que tu tem procurado ultimamente acho que é o pé no chão, humildade e a capacidade de refazer opiniões e se autocriticar e mudar, né? Porque pra gente, no estágio que a gente está, é a única garantia que a gente tem de que a gente vai continuar evoluindo e melhorando. Bruno, deixa uma mensagem final para quem está ouvindo a gente. Olha, meu Deus do céu. Ó, deixa eu pensar aqui um pouco mais. Eu queria dizer que eu estou super empolgado de estar aqui no evento. Para a gente é uma super oportunidade, mesmo, uma super oportunidade de estar aqui. É uma empresa nova, uma empresa jovem que está mostrando uma forma nova de se atuar num segmento tão importante. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer e dizer para vocês agradecer os que estiveram aqui e me proporcionaram um aprendizado, mas também dizer para os que não estiveram aqui e que têm a oportunidade de vir nos próximos anos que está sendo uma oportunidade muito única. São 2 dias muito intensos em trocas, em aprendizados, e eu estou saindo nessa quarta-feira melhor preparado do que eu cheguei. Que legal, que prazer te ouvir, que prazer entender e aprender mais sobre essas dicas. Valeu, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer oportunidade. estar contigo aqui. Valeu, obrigado. Eu que agradeço pela Gente, oportunidade. foi o Bittencourt. Eu sou o Caetano, estive com a Aline, com o Bruno e com o Felipe. A gente se vê no próximo episódio. Agora vamos jogar um tênis. Tchau, até mais.